Nesta atividade experimental, vamos investigar o movimento de queda e ressalto de uma bola em duas superfícies diferentes com base nas transformações e transferências de energia que ocorrem. Para tal, vamos necessitar deste material. Depois de instalarmos o sensor de movimento a uma altura que permita fazer o respectivo estudo, ou seja, a pelo menos 1 metro, e de o ligarmos a uma calculadora gráfica compatível, colocamos a bola por baixo do sensor e depois de se iniciar o registro de dados, devemos deixar cair a bola. Esta deve cair o mais na horizontal possível e por baixo do sensor. Vamos ver. Este foi o gráfico obtido na calculadora ligada ao sensor de movimento. A altura de queda é o pico mais alto. A altura do primeiro ressalto é o segundo pico. A altura do segundo ressalto é o terceiro pico e assim sucessivamente. Para continuarmos a experiência, deixamos cair a bola de diferentes alturas. A altura do primeiro ressalto foi a altura de queda do segundo ensaio e assim sucessivamente até termos alguns pontos para traçar o gráfico de altura do ressalto em função da altura de queda. Os resultados obtidos estão registados nesta tabela e o gráfico obtido foi o seguinte. Assim, tendo em conta estes resultados, qual será a altura do primeiro ressalto se a bola for largada de uma altura de meio metro? Para calcular a altura do primeiro ressalto, recorremos à equação da reta do gráfico. Ou seja, a altura do primeiro ressalto é igual a 0,5156 vezes a altura de queda mais 0,022, ou seja, 0,5156 vezes 0,500 mais 0,022, que é igual a 0,279 metros. Portanto, se a bola cair de uma altura de meio metro, atinge no primeiro ressalto 0,279 metros. E agora, qual será a expressão que relaciona as velocidades imediatamente antes e depois da colisão? Considerando que há conservação de energia mecânica na descida e também na subida, obtemos. Na descida, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, 1 meio de mv ao quadrado é igual a mg, altura de queda. A velocidade imediatamente antes de bater no solo, vi, é então igual à raiz quadrada de g vezes a altura de queda. Procedendo do mesmo modo para a subida, a velocidade com que a bola inicia a subida, Vf, é igual à raiz quadrada de g vezes a altura do ressalto. Assim, podemos fazer o quociente entre a velocidade final e a velocidade inicial, o que dá Vf sobre Vi é igual a raiz quadrada de g, altura do ressalto, sobre raiz quadrada de g, altura de queda, ou seja, raiz quadrada da altura do ressalto sobre a altura de queda, que é o declive da reta, e fica Vf é igual a raiz do declive vezes Vi. Substituindo e elevando ao quadrado a expressão, ficamos com Vf ao quadrado é igual à raiz de 0,5156 ao quadrado vezes Vi ao quadrado, ou seja, Vf é igual a 0,7180 vezes Vi. E assim chegamos à expressão que relaciona a velocidade antes e depois da queda. No entanto, para resolver a questão anterior, consideramos que havia conservação de energia mecânica e tal não se verifica. Qual será, para uma altura de queda de meio metro, a percentagem de energia mecânica dissipada na colisão? A energia mecânica inicial é igual à energia cinética imediatamente antes da colisão. A energia mecânica final é igual à energia cinética imediatamente após a colisão. Assim, a percentagem de energia mecânica dissipada é igual à diferença entre a energia mecânica inicial e final, tudo sobre a energia mecânica inicial vezes 100. Substituindo, ficamos com 1 meio de Vi ao quadrado menos 1 meio de Vf ao quadrado sobre 1 meio de Vi ao quadrado, tudo vezes 100. Rearranjando e substituindo a expressão, obtemos 48,4% de energia dissipada. E se alterarmos a superfície de impacto, como variará a energia mecânica dissipada pela bola? Vamos ver. Depois de colocarmos a base de cortiça por baixo do sensor e depois de se iniciar o registro de dados, deixamos cair a bola tendo os mesmos cuidados que tivemos nos ensaios anteriores. Depois de repetirmos o procedimento para as diferentes alturas, os resultados obtidos estão registados nesta tabela e o gráfico obtido foi o seguinte. Relembra que podemos calcular a percentagem de energia dissipada a partir da expressão 1 menos o declive vezes 100. Substituindo, ficamos com
1 menos 0,388 vezes 100, o que dá 61,2%. Assim, comparando os dois gráficos obtidos para a mesma bola nas duas superfícies, madeira e cortiça, e os valores de energia mecânica dissipada em ambos os casos, verificamos que o declive da reta obtida é inferior quando a percentagem de energia dissipada é maior, ou seja, para a superfície de cortiça. Podemos então concluir que o par bola de borracha madeira é mais elástico do que o par bola de borracha cortiça, pois a percentagem de energia dissipada na colisão é menor. A elasticidade dos materiais permite que estes se deformem dissipando menos energia durante a colisão. Nesta atividade, investigamos o movimento de queda e ressalto de uma bola em duas superfícies diferentes. A partir de gráficos da altura do ressalto em função da altura de queda, previmos a altura de ressalto para uma altura de queda não testada. Calculamos a percentagem de energia mecânica dissipada durante a colisão e verificamos que, quanto mais elásticos forem os materiais da bola e do pavimento, menor será a energia dissipada durante a colisão.